A primeira pauta é a seguinte: o governo Lula optou pela discrição diante da nova política de vistos do governo Trump. A avaliação é que a medida tem um alcance geral e é melhor evitar momentos desnecessários com alguns movimentos bruscos, apostando nos contatos bilaterais. O especialista em direito internacional, Manuel Furriela, a gente conversou com ele no All News e ele disse que em caso de medidas contra o ministro Alexandre de Moraes, aí sim o governo pode recorrer nos tribunais norte-americanos ou internacionais, como a Corte Internacional de Justiça da ONU, ou ainda responder com sanções proporcionais. Ô, Reinaldo, o anúncio foi feito até em português, mas assim, o nome do ministro Alexandre de Moraes não foi citado. Outros nomes foram. Não sei o que isso quer dizer. Veja, pois é, nós não sabemos, não dá para dizer assim, não vão sancionar o Alexandre, porque, veja só, quem é que está na raiz dessa pressão também? O Eduardo faz de conta que essa decisão do Departamento de Estado dos Estados Unidos, do Marco Rubio, ele faz de conta, do secretário de Estado, ele faz de conta que isso é para responder aos reclamos dele, de Jair Bolsonaro, da extrema-direita brasileira. Não é nada disso. O que está na raiz dessa pressão são as big techs, são elas. Porque elas encontram hoje algumas dificuldades mundo afora e, curiosamente, veja você, ou nem tão curiosamente para alguns, as big techs encontram dificuldades em democracias. Elas não encontram dificuldades em ditaduras. Nas ditaduras, elas fazem o que a ditadura quer. Vai perguntar se o senhor Elon Musk tem algum problema, ou semiditaduras ou regimes autoritários. Ele não tem problema nenhum na Turquia, por exemplo, querido. Porque na Turquia ele fez tudo o que o Erdogan queria. Eles se batem, eles têm dificuldades nas democracias, que é onde eles pretendem ter o vale tudo. Então, na verdade, na raiz dessa pressão estão as big techs. É por isso que se considera bastante verossímil, ao menos, que o Alexandre venha a ser sancionado, sofra alguma forma de restrição, retaliação do governo americano. Até agora não tem nada. Quer dizer, um mínimo de equilíbrio, um mínimo de bom senso, um mínimo de responsabilidade, indicaria o seguinte: não vamos mexer com uma das maiores democracias do mundo, em que o sistema legal funciona perfeitamente. Essas questões que estão tentando trazer para nós são questões internas, que dizem respeito ao poder judiciário de lá. Nós não temos nada com isso, e não vale a pena comprar uma briga com o Brasil num momento como esse, em que os Estados Unidos, curiosamente, precisam de aliados também. Fica parecendo que não. O Trump começa a enfrentar dificuldades hoje com o judiciário lá. Então, para que comprar essa briga com o Brasil? Veja, isso seria o bom senso. Mas, em matéria de bom senso, no governo Trump, convém, como diria o Dante, deixar toda a esperança do lado de fora, cara? Porque, assim, qualquer coisa pode acontecer ali. Então, claro que a sanção pode vir. Agora, se vier, e isso aqui é importante, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, por intermédio do seu governo, tem de reagir. Então, pode recorrer a tribunais, como disse o especialista, pode recorrer a tribunal, à Justiça Americana, pode ir à Corte Internacional de Justiça, pode ir à Corte Interamericana, e certamente vai fazê-lo. Mas vamos fazer já. Então, não, fazer já em cima do quê? O que tem para fazer agora? Reinaldo, que sanção? seria Que tipo sanção fazer... Desculpa, seria tipo pedir anistia para quem não foi condenado ainda, Só para fazer uma Isso comparativa. é uma prática comum aqui. Isso aqui no Brasil está começando a ficar... Não, aqui no Brasil, inclusive, tem até anistia para crime que nem foi cometido, que eles estão querendo. Olha, eu vou cometer um crime lá adiante. Me anistia já. Então, como não tem sanção nenhuma, não tem por que o governo se manifestar. Então, tem de esperar mesmo. E, claro, tem de conversar bastante ali nos bastidores, a diplomacia brasileira, entrar em contato com, sei lá como é chamar, mas a diplomacia americana hoje,
demonstrando, evidenciando, enfim, que todas as garantias legais estão dadas àqueles que são processados aqui, né? Agora, que virá uma reação se o Alexandre sofrer uma sanção, obviamente vem, né? E essa é uma dimensão do problema. Eu estou falando isso porque eu li outro dia um troço bastante aloprado, dizendo, como é que é? Gonê não teria de ter feito nada, não teria de ter pedido a abertura de inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, porque, na verdade, essa é uma questão que diz respeito ao Estado brasileiro, né? São duas dimensões do problema. São duas dimensões do problema. Na verdade, são problemas distintos, de gêneses distintas, nascem de maneiras distintas, né? Uma, insisto, o que é o Estado brasileiro? O Estado brasileiro é formado pelos três poderes e pelo Ministério Público e seus entes associados. Isso é o Estado brasileiro, né? E as Forças Armadas? Pertencem ao âmbito do Executivo, né? Então, isso é Estado brasileiro. Qualquer agressão internacional a um desses entes enseja uma reação de quem representa esse Estado. Quem representa esse Estado? O governo. E aí sim, a reação também tem uma escala. Vai desde um protesto que se possa fazer até ações efetivas no âmbito judicial, dentro dos Estados Unidos, no sistema internacional, até retaliações. Tá bom, então, se é assim, vamos na base da reciprocidade. Mas estamos muito longe disso, né? Ainda. Enfim, espero que não chegue. Agora, vamos à reação do sistema de justiça. Lembrando a quem nos acompanha que quando se fala sistema de justiça é Ministério Público mais Poder Judiciário. O Ministério Público não pertence ao Judiciário, ele é um órgão independente. Quando se fala sistema de justiça, nós falamos de ambos, porque o órgão acusador e com poder de investigação, que atine, claro, a justiça depois, é o Ministério Público. Então, o sistema de justiça, esse reagiu. E a primeira reação foi do Paulo Gonet, do Procurador-Geral da República. Foi provocado, né? Provocado a se manifestar. E se manifestou corretamente. Pediu a abertura de um inquérito. Inquérito esse que foi aberto. Pediu ao órgão competente quando o alvo tem foro especial. O Eduardo tem, o foro dele é o Supremo. Foi pedido ao Supremo. O relator foi o Alexandre de Moraes, porque ele é prevento nesse caso, ele está com esse caso, então é ele próprio. Bom, o que é que nós temos aí? O procurador está apontando aquilo que é óbvio. Você tem uma coação no curso do processo e você tem uma evidente interferência ou tentativa de interferência na instrução criminal. Gravíssimo. Eu abro um parêntese aqui, Diego. Você viu o esforço do Celso Villares, advogado do Bolsonaro, para dizer que aquela conversa que o Mourão disse ter tido com o Bolsonaro, que o Mourão foi depor como testemunha. Lembro. E ele, inadvertidamente, disse ao Igor Gadelha, do Metrópole, eu falei com o Bolsonaro, ele me pediu para eu explicar que eu não pedi golpe, não sei o quê. E aí o Celso Villares saiu correndo dizendo, não aconteceu, isso daí foi uma conversa normal que eles têm. Porque isso tem nome. Isso é tentativa, e isso é uma interferência na instrução criminal. Claríssimo, né? Isso pode dar prisão preventiva. Não, você vê uma testemunha aqui, você está induzindo o depoimento da testemunha, você está dizendo que a testemunha não vai responder as perguntas que lhe forem feitas, a testemunha vai dizer aquilo que você combinou com ela. Que, em tese, não pode acontecer, a gente sabe. Mas houve isso, não aconteceu. Porque você tem uma questão formal aí, caracterizada, uma interferência.
Agora, Diego, se Ah, isso é grave, aham. se isso, se isso é grave, você imaginou a gravidade, imaginou, e nós estamos constatando, a gravidade de um parlamentar estar fora do Brasil, confessadamente mobilizando, diz ele, né, deputados americanos com interferência na Secretaria de Estado dos Estados Unidos para punir todo o judiciário? Pois é, a gente sabe, né, que ele não tem o poder absoluto, mas que ele tem certa influência, assim, sobre esses deputados, Tem, senadores, né? A gente sabe que claro, há muita coisa por trás, mas ele também tem agido, né, Reinaldo? claro que sim. Não, tem agido de forma declarada, ele está confessando isso. Está confessando e o pai disse a nós, na entrevista que nos deu, né, ao UOL, eu estou financiando ele lá. Bom, a ação penal em curso, um dos alvos é o próprio Bolsonaro. Acontece que o próprio Eduardo, ele é investigado no inquérito 4781. Então, é claro que está caracterizada aí a coação, a chamada coação no curso do processo. É claro que está caracterizada aí a tentativa de interferência na instrução criminal que está em curso. E a lei brasileira reserva remédios para isso. E um deles é a prisão preventiva. Aí ele vem, porque hoje fico abrindo o microfone para ele, aí ele vem, tá aí para me perseguir, estão ameaçando o papai de prisão preventiva. Não, não é ameaçando o papai de prisão preventiva. E não é ameaça. É uma escolha. É uma escolha que eles fizeram. Então vamos lá. O Bolsonaro diz: eu mantenho meu filho lá fora, eu pago. Ele está encarregado, ele decidiu fazer pressão contra o judiciário brasileiro. Portanto, nós estamos. Há uma óbvia tentativa de intimidação, insisto, do judiciário, porque se intimidar uma testemunha grave, vamos lá, há escalas de gravidade. Não tô, há uma escala de gravidade, ela não está escrita em nenhum lugar, mas ela é lógica, óbvia e de bom senso. Se constranger uma testemunha grave, interferindo na instrução criminal, se tentar manipular a prova é grave, interferindo na instrução criminal, o que não dizer de tentar intimidar juízes? Porque a intimidação não seria voltada, obviamente, não tem como alvo só Alexandre. E aí vem o Eduardo e diz uma coisa fabulosa, mais fabulosa de todas as coisas que ele disse. Eu até, assim, esse rapaz tem fama de ser bastante esperto, né? Porque ele transita muito ali. O problema é saber você é esperto em quais meios, né? Porque, claro, tem muita gente esperta em várias coisas, né? Mas, às vezes, eu acho que ele pode ter um parafuso a menos. Por que eu estou falando isso? Eu não sei se você viu uma manifestação dele nas redes sociais. Ele disse o seguinte: Gonê diz que o próprio Ministério Público está sendo pressionado. Alexandre, dizem que isso é uma pressão ao Alexandre que eu estou fazendo. Então, conclui ele, genialmente, né? Grande pensador, né? Do direito, o nosso Beccaria, ele disse o seguinte: então o Ministério Público e o Judiciário são suspeitos, no meu caso. Hum. Você já imaginou? Você já imaginou um Ué, caso em que o Ministério Público todo devesse declarar suspeito e o e o judiciário? Judiciário Ele vai ser julgado e acusado por quê? por ninguém? Ah, tá. Por ninguém. Agora nós temos o quarto poder da República, né? Executivo, Legislativo, Judiciário e os Bolsonaro. Né? Então, agora, o Estado brasileiro são os três poderes, o Ministério Público, mais os Bolsonaro. Como ente acima desses poderes todos. Ele escreveu isso. Ele escreveu isso. Eu não sei, ele fica recebendo lições de direito, assim, na base do joelho,
né? Olha, isso aqui, ficam falando coisas. Há alguns aloprados aqui ostentando títulos, falando coisas estranhas, né? Há gente que parece que não tem o que escrever, então, sei lá, vou escrever sobre o quê? Liga para algum amigo advogado com teses estranhas, aí escreve colunas como governo não poderia, era o governo que ia reagir, jamais a justiça. A justiça não reage, o Ministério Público não reage diante da coação. De novo, uma reação é a reação do Estado brasileiro, por intermédio do seu governo. Já que o judiciário não pode, poder judiciário, ele não tem competência como poder para recorrer a cortes internacionais. Né? Ou ele pode fazer cooperação com o judiciário de outros países, mas ele não pode entrar com recurso no outro país. Quem tem de fazer é o governo. Então, é claro que o governo, se acontecer, vai reagir. O Estado brasileiro vai reagir. Agora, a justiça é outra coisa. A justiça está reagindo, o Ministério Público está reagindo, a justiça reagiu abrindo inquérito, o Ministério Público pedindo a abertura do inquérito. Eles estão reagindo como reagiriam em qualquer caso em que houvesse a coação. É outro domínio. E sim, aí há desdobramentos possíveis. Né? Há medidas cautelares possíveis. Pode haver o congelamento de bens. O Jair Bolsonaro está financiando o filhinho lá fora, filhinho está... e isso faz parte de uma articulação para coagir a justiça. Então, desde congelamento de bens, até a prisão preventiva. Que, aliás, Jair Bolsonaro, numa leitura bastante rigorosa, dura da lei, está merecendo faz tempo. Não é consenso, e eu, por exemplo, não partilho desse consenso, não é consenso que fazer um ato público convocando as pessoas a lutar contra o judiciário quando as pessoas estão sob investigação, etc., que isso não seja uma tentativa de intimidação. Né? Porque o espaço de recorrer é outro. Né? Mas, tudo bem, vá lá, liberdade de expressão, todos têm direito de protestar contra a decisão judicial. Uma coisa, insisto, uma coisa é o protesto contra uma decisão judicial, é contestar uma decisão judicial, outra coisa é claramente tentar intimidar o Supremo, até porque isso já foi feito. Em outras vezes, inclusive em pleno processo eleitoral, né? Pelo próprio Bolsonaro. Então, ele já, como diria o velho Brizola, ele já costeia o alambrado, né? O tempo todo, se colocando na mira de uma prisão preventiva. Mas agora não. Agora, enfim, a coisa é descarada. E aí, como eles não têm muito senso de limite, né? Então fica esse negócio, olha, estão sendo bem-sucedidos, estão conseguindo... Estão sendo bem-sucedidos em quê? Em que estão sendo bem-sucedidos? Em virar notícia, né? Em virar notícia? Né? Como que é? Eu cheguei ali, Eduardo se fortalece para a presidência. Se fortalece para a presidência? Que eu saiba, ele está pensando em nem voltar para o Brasil. Vai ser eleito presidente lá no Texas? Né?